queridos, que bom que estamos aqui. Vamos esperar um pouquinho, estamos começando um pouquinho mais cedo, tamanha a ansiedade. E a gente, Dani, linda, querida, Kelly Fono, Poliana, Kelly Gomes, que prazer estar aqui com vocês. Muito bom. Muito bom. Luana. E aí, como é que vocês estão? Gente, olha só, hoje eu brinquei aqui com a minha irmã no Look Resort, né? É a nossa live verão. Vim aqui toda verão hoje porque eu acho que merece, né? Super merece. Obrigada, vindo de você, né? Vou contar depois aonde que eu comprei, que todo mundo... não tô ganhando, né, pra fazer propaganda, mas a gente tá aqui na nossa live verão, tá bom, gente? Uma live, embora, vamos pensar assim, descontraída. Oi, Adila. Ana, nossa, tanta gente querida entrando. Que bom ter vocês aqui essa noite. Eu tô esperando a Ari acenar aqui pra gente começar. Embora eu quis trazer assim esse look de verão, o assunto é sério, né? O assunto é seríssimo. Queria saber aqui de vocês, quantos aqui atendem pacientes neurológicos e atendem pacientes idosos também. Se vocês quiserem ir colocando nos comentários já, pra gente... a Ari entrou aqui. Já vamos ver se deu certo. E enquanto isso, a gente vai conversando aqui comigo. Oi, Ari, tudo bem? Boa noite. Deixa eu ajeitar aqui que agora para eu ficar inteirinha aqui. Maravilha. Olá, pessoal. Boa noite, boa noite. Desculpem, que agora vai ficar melhor. Estava aparecendo mesmo. Boa noite, Ari, tudo bem? Eu falei que hoje eu vim no estilo resort, não sei se você escutou. Eu me preparei para todo o verão. Aí eu perguntei para o pessoal quem atende idosos e neurológicos, e a Mércia disse que sim. Também estou com saudades de todo mundo. Fazia um tempo que a gente não vinha aqui. Adila, que saudades também. Muito bom estar aqui e poder compartilhar um pouco de conhecimento, compartilhar, né, como foram esses dias, as férias também, tudo de gostoso, né? Que bom que a gente está aqui. Muito bom. Boa noite, Sá. Ó, bastante gente aqui entrando. Boa noite, gente. Para mim é super. Eu tô na parte de baixo, não sei como é para Lu na parte de cima, mas eu rolo e aí some as coisas aqui. Eu rolo para ver os comentários, vai tudo lá para cima, mas enfim, a gente vai se adequando aqui, né? As coisas do Instagram aqui. Muito bom. Então, eu acho que, né, para começar o nosso janeirão chuvoso, mais chuvoso no final do dia, bem chuva de janeiro, a gente podia já começar falando de coisa séria, de dificuldade que a gente já se deparou logo de cara, né? Já 1º de janeiro, a gente queria discutir com vocês também sobre isso que a gente preparou com carinho, muito carinho com vocês, mas principalmente porque aqui é vida real, né? E vida real a gente mostra como é que acontece. Ari, quer contar um pouquinho? Quer que eu conte? Vamos lá, né, gente? Então, assim, a gente já vinha pensando, né, no tema da nossa primeira live e já tinha um tema na cabeça e aí, assim, foi como se o caso viesse falar, é esse o tema que vocês vão ter que discutir, né? Então, assim, vamos lá, gente. Saímos de férias, aliás, um pouquinho antes das férias, né, na verdade.
Pegamos uma paciente, recebemos uma paciente na nossa equipe, uma senhorinha, bem senhorinha, 95 anos, previamente rígida, viajada, com, assim, culturalmente ótima, tudo previamente rígida, tudo tranquilo. E a senhorinha teve um AVC relativamente leve, e ficou com um quadro de uma disfagia leve e uma afasia leve. Vamos colocar assim, né? Diante da idade, do AVC e tudo mais, a senhorinha ficou com queixas significativas, mas quando a gente comparava na escala, um quadro leve. Começamos a reabilitação dela, e aí, dezembro, né, Lu? Acho que foi dezembro. O que aconteceu? Ela teve Covid. E aí internou. Foi um pouquinho antes do Natal, véspera de Natal, acho, antivéspera de Natal, alguma coisa assim, né, Lu? Ela teve Falar Covid, de sintoma. teve sintomas, exato, no dia do Natal teve sintomas, internou, e aí entrou final de ano, fomos dispensados, porque, enfim, estava internada, e aí eis que chegamos lá na primeira semana de janeiro para voltar os atendimentos da senhorinha. E aí eu tinha feito algumas perguntas para vocês, né? Nós tínhamos feito na chamada, né? Do que vocês acham, né? Será que essa senhorinha voltou igual? Ou seja, só com os sintomas do AVC? Será que esse Covid trouxe alguma coisa a mais? Como é que vocês acham que essa senhorinha voltou para casa? E aí a Lu foi avaliar. E aí, Lu, quer contar um pouquinho? Na verdade, assim, então vamos lá. Vamos pensar assim, e todo mundo pensar junto, né? Começar do começo. Então, quando a gente está falando, né, de um idoso nonagenário, então muito idoso, longevo, mas tem cognitivo preservado, né, e que era independente e autônomo para as atividades de vida diária, e atividades instrumentais de vida diária, cuidava das suas finanças, tinha autonomia e independência. Então, quando a gente, se você não está entendendo esses termos e trabalha com idoso, precisa entender. Então, o que é independência, né? É poder, por exemplo, comer sozinho, se levantar, deambular, andar, né? E o que é autonomia? É poder escolher para onde a sua vida vai. Então, eu quero ir ao McDonald's, né? Então, eu tenho a capacidade de querer ir ao McDonald's, eu sei lidar com o meu dinheiro, então, eu sei pedir no aplicativo, ou eu sei pegar o dinheiro no. Eu sei usar o cartão, enfim. Então, eu tenho a capacidade de gerir a minha própria vida. Então, essa indivídua, né, essa idosa, ela era independente e autônoma. Isso é muito importante. Quando a gente chega, né, em pós-AVC, a gente tem que olhar todo o entorno dessa pessoa, né? Então, ela teve um AVC, ela continuou deambulando, ela ficou com uma afasia, posso falar, né, Ari, assim, com uma denominação anômica, uma disfagia leve. Então, entrou toda uma equipe, então ela fazia fisioterapia ocupacional, faz, né? Fono, para que ela restabelecesse todas as suas funções e relativamente ela estava indo bem, né? Então, o treino de líquido fino já estava, olha, Chuchu já tinha treinado a cervejinha do Natal, né? Já tinha treinado o vinho, porque era importante ela brindar com a família no Natal. Então, a gente estava já desmamando todas as questões e estava ficando ali a queixa de anomia. Bom, quando a gente vê, né, e tem uma internação, então isso é muito importante para quem atende idoso. Então, assim, o que acontece numa internação, né? Na maioria, e aí, gente, se tiver muito, Luciana, tá muito detalhadinho, já passei por isso, vai me avisando aí, que aí eu vou aprofundando mais, tá bom? Vai me dando feedback aí. Bom, quando um idoso é internado, a gente já entende, né, que todas essas funções, essas atividades de vida diária dele pode, né, de alguma maneira,
por fatores estressores, no caso dela, o fator estressor, o Covid, e associado a isso, né, estar internada num ambiente em que ela não sabe se é dia, se é noite, com um ambiente totalmente estranho, nada familiar. Esse idoso que está ali, né, na linha, na corda bamba, ele tem uma tendência a se desorganizar. E cada vez que ele sofre um fator estressor, nem sempre ele volta para a mesma posição que ele está sozinho. Às vezes a gente precisa da reabilitação e tá aí a gente, né, para poder fazer isso de uma maneira linda, né? O quanto que a Fono pode fazer isso, né, pelos nossos pacientes, né? Mas às vezes ele não volta para aquela posição que ele estava perante esse fator estressor. Então, isso tem muito a característica, então, que a gente fala que esse idoso fez o quê? Ele fragilizou, né? Ele ou está fragilizando. Por quê? Ele era um idoso robusto, por conta de um fator estressor, o AVC, ele desce nessa linha de autonomia e independência, né? E aí outras questões também, então ele perde massa muscular, ele precisa de ter, né? Ele fica mais dependente, todas questões metabólicas também, que a gente não pode tirar isso, a gente começa a entender que esse idoso, ele começa a fragilizar. E aí é o ponto. Porque se a gente não sabe disso, a gente esquece de olhar o entorno. Então, quando a gente, como fonoaudiólogo, que atende idoso, e eu vou dizer para vocês hoje, né? A gente atende idoso disfágico, né? Não é disfágico, a gente atende idoso que teve um AVC. A gente atende muitas vezes, e até as nossas colegas de cabeça e pescoço têm estudado muito. Eu vejo a Lica, a Débora Queja, que são as pessoas que eu tenho mais contato hoje, têm estudado muito envelhecimento. E até porque aquele cara que teve com 45 anos uma laringectomia total, ele vem sofrendo as ações de envelhecimento e, de repente, ele não tinha evoluído nada com disfagia com 40 anos, mas hoje ele é um idoso com laringectomia. Então, não tem como a gente fugir de entender todas essas questões do envelhecimento. E aí, gente, eu adoro porque a gente nada de braçada. Então, a gente tem que olhar quais fatores são importantes a gente entender. Se tem relação com uma doença neurológica que está acontecendo, por exemplo, ou se tem relação com alterações que são comuns do envelhecimento. Então, hoje, por exemplo, a gente sabe, eu já estou falando demais, né? Vai me cortando aí, Ari. Hoje a gente sabe que uma pergunta que a gente deve fazer, então, toda vez que eu chego na minha casa, dica aí do especialista, vamos dizer assim, chego na casa de um paciente, eu pergunto, e aí, como foi a semana? Ah, ele tá mais rebaixado, ele tá mais sonolento, ele não, né? Ai, tá um pouco confuso. Eu já pergunto assim, como é que tá a urina? Mas, pô, Luciana, você é fono. Eu sou fono e eu enxergo o meu paciente como um todo, e ele é um idoso. E a gente sabe que fatores de infecção causam esse rebaixamento, né, do nível de consciência, que faz com que ele possa ficar mais sonolento, que ele fique menos, vamos dizer assim, bem entre aspas, né, um pouco menos, a resposta dele não é a resposta que você conhecia há uma semana atrás. Então, o fator infecção faz com que esse idoso entre em delírio. E aí, se esse delírio é hipoativo, ele vai ficar menos propício a fazer a reabilitação. E isso você pode olhar e falar assim, ixi, teve outro AVC. Mas não, era uma infecção. Então, e aí, Lu, aí eu quero fazer um comentário muito, muito breve, e te cortando, mas assim, reforçando a importância disso. Porque foi uma frase que nós falamos essa semana em discussão, né, do caso dela. Isso é muito importante, gente, porque eu fiz essa enquete no meu Instagram e foi muito interessante, porque eu perguntei lá, vocês atendem AVC? 98% sim. Vocês atendem idosos? 98% sim. Vocês atendem idosos com AVC? 98% sim. Você sabe manejar um idoso com todas as suas questões pós-AVC ou vice-versa? Empatou. Deu meio a meio.
E eu vou falar por quê. Isso fez muito parte da minha prática. Nós que somos, isso é muito importante, gente. Nós que somos da neuro, se a gente não correr atrás, a nossa visão do paciente é uma visão neurológica. Então, eu vou chegar lá, eu vou olhar neurologicamente para ele, e aí eu vou ver, ele está rebaixado, minha primeira hipótese, nossa, será que ele teve um AVC? Porque a gente é treinado para isso. Nós que fizemos só neuro, a gente está treinado a caçar coisa lá, né? Pode ser outro AVC, sei lá, um trombo, aconteceu alguma coisa. E aí a gente deixa de fazer, né, Lu, estas perguntas que são fundamentais. Ao passo que, então, como eu disse para a Lu, a neuro, ela tá sozinha, vamos dizer assim, a gente estuda, a neuro não tá dentro da geronto, não tô falando que está certo, tá bom? Eu tô falando que, via de regra, quando a gente faz uma pós, uma especialização, um curso em neurologia, nós não estamos imersos dentro da geronto. Ao passo que, quem estuda gerontologia tá dentro da neuro. Então, não tem como dissociar uma coisa da outra, porque senão é isso, você perde a referência de fazer perguntas, vou chamar de básicas, né? Mas básicas do ponto de vista assim, gerontológico. Como é que tá? Urina, isso foi uma coisa que eu aprendi num curso de gerontologia, eu fiz um curso de geronto para aprender esses conceitos. Então, urina, hidratação, porque o paciente desidrata e pode fazer um delírio. Tentar identificar possíveis quadros de delírio, que a gente também não está treinado para isso. Então, assim, faz total esses conceitos, né, Lu? Quem é da neuro só, como eu vim da neuro, eu estudei lá, tudo bem, estudei demência, mas eu estudei a demência, assim, a fisiopatologia, a etiologia. Eu não estudei a relação do paciente demenciado, que é um idoso, com todas as síndromes geriátricas, por exemplo. Eu fui estudar isso depois. Se a gente perder isso de vista, a gente perde uma chance de fazer um diagnóstico, uma hipótese diagnóstica, e pior, né? Impacta completamente no prognóstico, né, Lu? Com certeza. E aqui tem um comentário da... Peraí, deixa eu rolar aqui. Da Mércia, que é exatamente isso. Às vezes a gente esquece, porque a gente não foi treinado a, por exemplo, olhar exame, né? Olhar exames dos nossos pacientes. A gente não tem isso na graduação, ou eu desconheço ainda os cursos no lugar onde eu dou aula. A gente tem muito pouco, a gente não tem fármaco, né, gente? Farmacodinâmica. Então, por exemplo, fármacos cinéticos, a gente não tem. A gente vai aprendendo com a vida, a gente vai lendo as bulas, a gente vai perguntando para o médico, e aí entra a segunda coisa que a gente vai discutir aqui. E aí, a Mércia falou assim, é verdade isso que a gente está falando, a semana passada comi bola por não ter prestado atenção na taxa de sódio da minha paciente, né? O sódio é super importante, né? Quando a gente tem concentrações muito baixas de sódio, para que serve o sódio? Ele está lá o tempo todo fazendo bomba de sódio e potássio. Nosso paciente vai ficar rebaixado. Às vezes ele naquele momento, com sódio tão baixo, não tem indicação de terapia, ou então a gente vai fazer exercícios muito leves com este paciente, e se a gente não sabe disso, a gente taca lá esforço num momento que ele não dá para ele fazer isso, né? Então ou então quando ele está com essa alteração de potássio também, sódio e potássio fazendo lá, a gente precisa disso, né, lá na célula, gente, básico do básico, a gente aprendeu lá, sei lá, na quinta série, a bomba de sódio e potássio, mas a gente precisa isso para músculo, para fazer todas as nossas ações do nosso corpo. Então, perfeito o seu comentário, Mércia. A Lívia também falou perfeito. A Jasmine também, Jasmine Moura. O Wellington diz que faz toda a diferença pensar assim. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui, para a gente não perder o time aqui. Beleza, é isso, né? E aí a segunda coisa é entender medicamento. E a gente sabe que, inclusive, né, a gente tem problemas muito grandes. Oi, Mônica, tudo bem? Não podia perder.
A gente tem aí problemas muito grandes por conta da polifarmácia com idosos. Não tem como a gente excluir. Então, quantas vezes a gente vai atender um paciente idoso e aí não tem, a gente precisa, né, dar conta de todos os medicamentos que ele está tomando, porque alguns desses medicamentos, né, podem até facilitar esses sintomas, por exemplo, de disfagia. Ou então, pacientes que precisam ter um controle, por exemplo, de comportamento na neuro, pacientes que precisam ter, né, controle aí de sono, de indução do sono, pacientes, né, que tiveram lesões neurológicas e os médicos começam a entrar, né, com os Rivotril da vida, né, começa a entrar com os frontais, né, e todos esses medicamentos que a gente conhece, e as associações disso. E aí, neste caso, essa paciente tem uma alteração de coluna prévia há muito tempo e estava com muita dor. E o médico entrou, então, com um medicamento de dor. E aí, entrou com uma dose cavalar, né, de medicamento de dor, medicamento para dor, se eu não me engano, associado a isso corticoide, né? E aí a gente tem aí um prato cheio para que esses medicamentos também possam causar essa queda nesse nível de consciência. Então, vejam, a gente falou, né, de uma pergunta simples, né? Como, por exemplo, como é que está a urina, a gente entendeu um pouco de infecção, de que as infecções nos idosos podem fazer com que ele entre em quadros de delírio. A gente também tem uma ação medicamentosa muito diferente nos pacientes, né? Eu já cheguei para atender, não é esse caso dessa paciente, ali numa instituição de longa permanência, uma paciente super rebaixada. E aí eu liguei para a médica e falei assim, você vai modificar essa medicação? Porque neste momento que ela tá, lógico que com muita educação, né, gente? Olha, você vai tirar o medicamento? Não é assim, né? Mas assim, e aí ela foi desmamando, eu acho que era Rivotril, se eu não me engano. Ela foi desmamando o medicamento, ela foi tirando, a paciente foi ficando mais acordada, e aí sim a gente conseguiu fazer o trabalho e tirar a sonda nasointerral. Então não adianta a gente simplesmente chegar e falar assim, nossa, impossível trabalhar com esse paciente, né? Ele está sonolento hoje, eu preciso entender por que ele está sonolento. Então, quando a gente chega, no caso dessa idosinha aqui, e ela está sonolenta, eu simplesmente não posso chegar e falar assim, está sonolenta, é impossibilitada de atender. Eu preciso entender por que ela está sonolenta. Porque aí também eu vou entender, será que veja, a gente tem várias hipóteses para ela. Será que ela está com uma infecção? Lembrando, essa idosa, ela tem infecções de urina recorrentes. Então, podia ser uma infecção de urina. Essa ação medicamentosa, como um corticoide aí, medicamento para dor, pode deixar medicamentosa? Ou a gente pode pensar numa síndrome pós-Covid? Ela parou de se alimentar adequadamente, parou de ingerir líquido adequadamente. Então, a gente pode pensar também como é que está essa hidratação dela, como é que está essa absorção aí de nutrientes, enfim, né? E aí, vamos lá. Paciente rebaixa é uma cascata, né? Lembra? Pensa no degrau, né? Ela tá aqui, a fator estressor, ela caiu aqui. E aí, como ela tá rebaixada, pouco sonolenta, né? Exatamente isso que a Ari falou. A gente precisa, às vezes ela tá lá, quando ela tá muito atenta, muito vigil, ela dá conta de tomar com um espessante, até tirar o espessante, ou então, por exemplo, sucos menos espessados, no caso dela, o que a gente faz para melhorar a segurança dessa paciente? A gente aumenta um pouquinho o espessante para o líquido. E aí, o que ela faz? Ela não quer. Por quê? Porque aumenta, né? E a palatabilidade para ela piora. E aí, gente, o que acontece? Eu aumento o espessante, a paciente desidrata. Então, eu pensei na segurança e aí a gente tem uma outra cascata para a gente pensar com relação a isso, né? E aí, essa paciente começa a ter mais dificuldades. E aí a gente vai fazendo... Olha o quanto de trabalho a gente tem por conta, né? Voltou do hospital super bem, né? Saiu da internação. E a gente vai modificar a alimentação e aí ela para de comer porque é uma alimentação diferente.
E aí a gente para, né? A gente começa a não ter todo aquele aporte nutricional que ela tinha, o aporte necessário para manter sódio, potássio e todas essas coisas. E aí, olha só, perde peso, circunferência de panturrilha, chego lá, tá menor do que estava antes. O que faz uma internação. E aí essas coisas que a gente tem que pensar, né? Para dizer ou para fechar, de fato, olha, eu acho que tem um evento neurológico aí. Perfeito. Sem contar que é isso, né, Lu? Ela saiu, assim, ela foi para o hospital com uma afasia. E a pergunta é: será que agora ela só tem uma afasia? Será que ela não tem um declínio cognitivo agora associado? A gente sabe, assim, os estudos, embora muito, claro, muito recente, porque a gente está falando de Covid, né? Mas todos os estudos de síndrome pós-Covid, de alterações pós-Covid, são unânimes em falar em declínios cognitivos. Atenção, memória, linguagem, são unânimes. E aí a questão agora é essa, né? Eu volto a fazer o mesmo tratamento, a mesma reabilitação só para afasia? Eu paro tudo porque é muito difícil, né, Lu? Vamos pensar. Ela tá nesse monte de hipótese, porque a gente aqui está levantando as hipóteses. É uma síndrome pós-Covid, é um delírio, é uma síndrome de fragilidade, é remédio. A gente está aqui levantando a hipótese. E aí eu preciso falar, tá bom, e aí eu faço o quê? Eu continuo reabilitando a afasia dela, eu paro tudo e reavalio tudo de novo, mas essa avaliação pode ser enviesada, porque se ela estiver intoxicada, como é que eu faço a avaliação? Tá, mas como é que eu continuo tratando como se ela fosse só uma fásica? Porque agora ela não é só uma fásica, ela está desorientada. Essa senhorinha, ela era organizada temporo-espacialmente. Hoje você chega lá, você faz perguntas, onde você está? Que dia é hoje? Ela não consegue mais responder. Ela está desorientada no tempo e espaço. Ela está com uma alteração cognitiva. E aí por quê? É do Covid? É do remédio? A gente precisa, e se a gente não entender isso, gente, aí óbvio que é um trabalho de equipe, óbvio que a gente precisa do médico para isso, a gente precisa que o médico nos dê respostas, nos ajude nesse manejo, para a gente ir pensando, porque talvez a cada semana, até essa paciente se restabelecer, ou chegar o mais próximo do que era antes, talvez cada semana a gente encontre um quadro diferente. E aí faz o quê? Não reabilita? Ou fica avaliando toda semana? Olha como é difícil isso. E como a gente precisa pensar em todos esses aspectos, né? E aí o Wellington falou. E a pergunta que fica, né? Para a gente já 8h30, já de fato, assim, 8h30, falar assim, e a pergunta que fica, qual é a prioridade? Deixa eu ver assim, a Cláudia Ferraro, para vocês, qual a especialização imprescindível para atendimento de adulto e idoso? Neurogeronto. 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 Porque é isso, porque se você quiser atender só AVC, talvez a neuro te dê conta se você pegar, né, um grupo de pacientes com AVC mais jovens e tudo mais. Mas os nossos pacientes que têm AVC nem são tão jovens assim, né? Então. Eu não sei, como a minha realidade é muito geronto na vida, fala qual é a chance de você atender um idoso com AVC 60, 61, 62, 63 e a chance de atender 30, 35, 36, 37. Óbvio, né, que a gente vai ter as doenças lá, os TCEs, né? E, obviamente, de pacientes muito jovens. Mas se a gente olhar para a pirâmide populacional, gente, e entender qual vai ser a nossa maior possibilidade de trabalho na vida, a gente vai olhar para o envelhecimento com um olhar diferente. Eu sempre falo isso, né? Então, a gente tem uma perspectiva muito clara de ser o sexto maior país de idosos no mundo. Então, veja, é muita gente para trabalhar e a gente precisa ter esse olhar para ser diferenciado, para poder cobrar mais, para poder conversar com o médico melhor e o médico te respeitar e passar mais pacientes, né? De conseguir entregar, conseguir organizar toda, né, a sua terapia olhando para essas coisas que são diferentes, né? Que são diferenciais de alguém que tem um olhar mais holístico,
que no meu ponto de vista é um olhar, né, para a pessoa, para o indivíduo, e daí a ideia, né, que hoje é o que faz total diferença na vida da gente. Tem uma pergunta super legal, Lu, de delírio e declínio cognitivo. Ó, podem discutir sobre a diferença entre delírio e alteração cognitiva? Ótimo. Então, vamos lá. Eu vou falar de delírio e a Ari fala de alteração cognitiva para a gente dividir as coisas. Então, quando a gente está pensando no que está descrito como um delírio, a gente tem aí uma alteração cognitiva, vamos dizer assim, mas a gente tem uma alteração pontual e que essa alteração que tem relação com comportamento, que tem relação com a questão de estar responsivo ou não, isso é uma condição pontual, né, aguda, em decorrência de uma série de questões, que tem fatores precipitantes, então ter alteração cognitiva facilita ter delírio, mas, por exemplo, grandes cirurgias ortopédicas para idosos também é um fator precipitante, que pode facilitar o delírio. Diferente quando a gente está falando de uma alteração cognitiva, que é perder, né, a capacidade de autonomia, e essa capacidade cognitiva pode, né, ser pontual, mas ela tem uma tendência a ser decrescente. Ari, quer complementar? Não, acho que é isso. E uma questão, né, do delírio, uma coisa que chama muito atenção a gente, quando a gente trabalha com um idoso, é muito comum assim, você vai lá, você atende esse idoso, ele tá ótimo, você vai embora, você deixa ele super bem. Ainda que ele seja vamos pensar no Alzheimer, vamos pensar num paciente que tem um declínio cognitivo. Então, ele tem um Alzheimer, ou ele tem um CCL, né, um comprometimento cognitivo leve. Ou seja, ele tem uma patologia que afeta a sua memória, suas habilidades cognitivas e progressiva. Só que uma coisa é, você vai lá, trabalha com esse paciente, você dá tchau, seu fulaninho, tudo bem, até amanhã. E aí você chega amanhã e você encontra ele completamente diferente. Seja para mais, seja hiperativo, agitado, agressivo, falante demais, não para na cadeira, fica andando pela casa, hiper ou hipo, não responde, não sai da cama, não abre o olho, está sonolento. Então, isso pode ser um indício que esse paciente está em delírio. A questão é por quê? E é isso que a Lu falou. Qual é a causa? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu que fez com que esse paciente entrasse numa crise de delírio. Que pode variar de um dia, uma semana, algumas semanas, até meses. A gente teve um caso, né, Lu, de uma senhorinha com uma herpes zoster que evoluiu para delírio. Então, ela é precedida de uma causa, como a Lu disse, enquanto o declínio cognitivo, não necessariamente. Então, mas via de regra, o delírio causa transtornos cognitivos. A recíproca nem sempre é verdadeira. Não sei se deu para entender aí. Geralmente, o paciente que está borderline ali, né? Então, ele é um CCL, ele, por algum motivo, sei lá, fez uma grande cirurgia ortopédica, sei lá, quebrou o fêmur, e aí foi fazer prótese gigante, né? Uma cirurgia importante, aí ele tá lá meio borderline, ele entra em delírio, às vezes aí aparece essa alteração cognitiva. Então, essa é a grande diferença aí com relação ao delírio, que é um dos Ds da geriatria, né? E aí, quando a gente brinca, né? A delírio, demência e depressão. Caminham, né? Muito, muito próximo, né? Uhum. E nos idosos a gente tem uma tendência a ter delírios mais hipoativos, mas a gente não exclui os delírios hiperativos. Mas quem trabalha em UTI sabe que pacientes jovens geralmente têm bastante
tendência aí de ter delírios hiperativos. Não é uma coisa só do idoso, mas é mais comum, quanto mais idoso, mais chance de ter delírio. A Cláudia Raro comentou que tem 2 alunas, uma com 34 e 36, que sofreram AVC. Isso é terrível, né, gente? Terrível. Onde encontramos especialização em neurogeronto, direcionada para fono, se é que existe. Aqui a gente pode até depois manda um direct para a gente conversar, Marcela. Mas tem uma coisa que eu aprendi, viu, Marcela? Às vezes a gente quer neurogeronto para fono, mas eu fiz, quando eu fiz geronto, e a Ari também, o olhar multidisciplinar faz a gente melhor, né? Então, às vezes, a gente quer aprender alguma coisa específica e, às vezes, quando a gente fala de geronto e neuro, é amplo, né? Então, a gente tem que, né, obrigatoriamente entender neuropatologia, neurofisiologia, aí de uma série de coisas que deixa a gente melhor. Mas a gente pode te ajudar a achar aí uma pós em neurogeronto. Deixa eu ver. Eu acho que a grande diferença é que quando a gente fala em neuro, a gente abarca muito mais a questão de linguagem e cognição, né? E, embora seja uma coisa que eu acho que ao longo dos anos tende a sumir, eu imagino que sim, a gente já vê isso, né? Hoje, a gente já falou isso em algumas lives, né? Quando a gente fala com a nossa equipe e tudo, nós viemos de uma geração que nós somos super especialistas, né? E as especializações eram muito específicas, desculpem a redundância, mas era disfagia, afasia. Claro que tem pessoas que fizeram as duas coisas e que mesclam bem, mas a tendência antigamente era ser um negócio mais segmentado do que é hoje. Então, quando a gente fala de neuro, passa pela minha cabeça que você vai abarcar uma questão maior de linguagem e cognição que ainda a geronto não dá e vice-versa. E a geronto vai dar não só esse olhar da disfagia, como a Lu disse, mas esse olhar muito mais multidisciplinar. Esse olhar para a equipe, do que você precisa sinalizar nutri quando você sai do atendimento, o que você precisa sinalizar físio quando você sai do atendimento. Eu acho que a geronto dá muito isso. Quando eu fiz minha especialização era em neuro, né? Mas na USP, a gente tinha os módulos com o professor Wilson Jacob, né? Que é um grande geriatra. E então eu tive uma oportunidade brilhante de estagiar, de fazer seminários e seminários que não acabavam nunca mais sobre síndrome geriátrica, enfim. Então, esse olhar você agrega, né? Para neuro. Eu acho que hoje, cada vez mais, as pessoas têm mais interesse, graças a Deus, em trabalhar com os dois. Pegar um paciente e fazer o tratamento, seja da linguagem, da cognição, da deglutição, enfim. Brincar com a voz ainda, né? Dependendo do que o paciente tem. E aí, lógico, se tem uma coisa muito, muito, muito específica, daí, claro, né? Aí a gente pode pensar num profissional especialista em voz, mas aí é uma demanda muito específica, né? E aí, né, a questão da voz, e aí como a gente vai agregando, né? Esses conhecimentos, lógico, para benefício do nosso paciente, enfim. Mas aí, retomando lá, eu não esqueci de você, não, viu, Wellington? Por onde começar? Qual é a prioridade, né? E aí eu vou colocar meu ponto de vista, vou ver o que a Ari... Ari, quer falar? Depois eu falo? Pode falar. Vou falar a mal educada, né? Mas, amiga, eu acho que assim é tentar entender o foco disso para mim, né? Entender e deixando, por exemplo, essa deglutição mais segura, orientando, né? Então, às vezes, neste momento, a gente não consegue trabalhar tanto com uma paciente, mas a gente vai tentar e orientar muito a cuidadora, não vai ofertar alimento. Neste momento, né? Tá sonolenta, não é a hora de colocar alimento na boca. Orientar como vai fazer a consistência que foi mais segura neste momento. Então, a gente vai gastar um tempo aí olhando enquanto a equipe discute, enquanto você manda lá na hora do seu atendimento mesmo, você manda mensagem para o médico dessa paciente ou para o chefe ali, quem está gerenciando a equipe naquele momento.
na hora, falar, olha, não tem condições de atendimento, eu faço isso. E aí eu vou gastar tempo com a cuidadora, com a família, ali tentando gerenciar, até entender, olha, ela estava intoxicada por conta do medicamento e a semana que vem ela está melhor. Não, olha, fez esses exames e é uma infecção. Ou não estava intoxicada, não é uma infecção, aí a gente vai investigar essa questão da síndrome pós-Covid. O que você acha, Ari? Não, concordo. Eu acho que é isso. Que foi o que acabou acontecendo nessas últimas semanas, né, Lu? A gente chegou lá para atender, né? O pessoal da equipe que chegou lá para atender, e a família tinha uma demanda gigantesca. Então, eu acho que não tem como manejar um paciente idoso neurológico sem orientação de família, né? Sem sentar com essa família, porque essa família estava preocupada. A família virou e falou assim: será que é um novo AVC? Ué, pode ter sido? Pode. Ela pode ter feito isquemias lá no hospital? Claro que pode, ela teve Covid. A gente sabe que o Covid está relacionado com a síndrome pós-Covid, as alterações cognitivas pós-Covid. Tem vários, eu participei do simpósio da Unifesp o ano passado para falar sobre as alterações neurológicas pós-Covid e achei artigos incríveis, incríveis, de olhar a ressonância magnética do cara pós-Covid, várias isquemias, várias isquemias. Então, ela pode ter feito? Claro que pode. Mas aí é sentar, eu acho que a primeira coisa é sentar com essa família e estabelecer isso. Calma, vamos pensar. Vamos observar e nortear o que observar também, porque senão essa família vai ficar desesperada e não vai saber, e vai sair atirando para tudo quanto é lado. E aí, põe o fono, tira fono, põe remédio, tira remédio, liga pro médico. Piorou, não dormiu, acordou, não vai no banheiro. E agora? É um desespero. Então, eu acho que manejo desses pacientes passa por isso. Passa por orientar a família o que é, o que são. Eu acho que quando eu fiquei pensando muito depois, né, nas síndromes geriátricas, né, de orientar essa família o que é, quais são as síndromes geriátricas, o que pode acontecer. Ela teve um fator super estressante que foi essa internação por Covid. Passa por isso. Não é só a reabilitação em si. E aí eu acho que a gente vai ter que olhar para ela de novo, eu falando, né, especialmente como da parte de linguagem e cognição, entender quais são os nossos novos objetivos. Porque antes, isso foi uma discussão que eu tive hoje com o Wellington, que é o terapeuta dela. Antes, ela tinha uma queixa muito específica. Ela queria voltar a ler e escrever muito, muito, porque ela era muito culta. Eu falei, aí hoje eu perguntei, eu falei assim, e aí hoje? Será que hoje ainda a questão mais importante é voltar a ler um livro inteiro, porque ela queria ler um livro inteiro, e escrever uma redação inteira? Quais são os nossos objetivos, quais são as nossas prioridades agora para fazer ela voltar, porque ela tá alheia lá. Então a gente vai ter que sentar com essa família, entender prioridades, manejar isso, ver essas questões, o que é a fragilidade, o que a fragilidade causa. Será que a fragilidade causa um declínio cognitivo? Será que não? Será que pode ser por conta disso? Eu acho que não tem como fugir de sentar e estudar essas questões, né, Lu? Não, eu também acho que é uma coisa que não tem como. E aí, levantar todas essas questões e estabelecer novas metas e objetivos semanalmente, e ser claro com a família e tentar aí conversar com a equipe toda para entender o que está acontecendo. Nem sempre é fácil, né? A gente, neste caso, às vezes a gente tem muitos médicos parceiros que nos ajudam, mas nutris, físios, às vezes a gente não tem esse acesso, nem todo mundo está a fim de discutir. O povo da Geronto, eu brinco, né? Adora, né? Então, a gente quer ir lá, a gente quer discutir, a gente quer saber o que a físio está achando, o que a Nutri está achando, e eu acho isso muito maravilhoso. E aí a gente reestabelecer esses objetivos para esta senhora, né? Tanto de deglutição, tanto de linguagem, acolher essa família, olhar para essa cuidadora, organizar, ajudar a organizar toda a rotina dessa cuidadora novamente, às vezes identificar que precisa de mais um cuidador, porque
quem deambulava, agora, né, trocar às vezes, trocar de mudar o decúbito não, né? Trocar de posição, sair da cadeira, ir para a cadeira do banho, né? Alguém Transferência. mandava, obrigada, amiga, as transferências, né? Ela que tá grávida e eu que esqueço, gente. As transferências, né? Então, assim, é extremamente importante isso. E às vezes a gente, com esse olhar, né? Quem tem esse olhar geriátrico, que a gente até brinca, né? A avaliação geriátrica ampla, que o geriatra faz, mas a gente pode fazer uma avaliação gerontológica ampla, né? E entender que, de repente, olha, talvez a gente discutindo aqui em equipe precisa, né, de mais uma cuidadora. Ou então, olha, talvez neste momento a prioridade seja a fono. Talvez neste momento a prioridade seja a físio. Talvez neste momento a prioridade seja a terapia ocupacional. Mas isso a gente precisa, né? E a gente chama isso na Geronto de planos de cuidado. Estabelecer os planos, o plano de cuidado, né? Para esta paciente, para que ela de fato possa, né? Talvez não voltar lá para aquela idosa robusta, porque muito provavelmente isso não vai acontecer. Os fatores estressores fizeram com que ela fragilizasse, né? E aí ela já estava ali numa pré-frágil para uma fragilidade, mas com certeza, pelo menos manter ela nesse patamar e oferecer a melhor qualidade de vida, que não é clichê, né, gente? Não é clichê. Conseguir se expressar melhor aos 95 anos ainda é bom, né? Conseguir escolher minimamente o que você quer também é qualidade de vida. Poder comer aquilo que você gosta também é qualidade de vida, né? Numa consistência que seja mais segura possível. Então, a gente às vezes parece sempre terminar e melhorar a qualidade de vida, mas do meu ponto de vista, isso ainda nunca vai ser clichê, porque no fundo é isso que a gente quer para os nossos pacientes. No fundo, quando a gente procura médico, quando a gente vai fazer uma atividade física, agora falando da gente, quando a gente muda a alimentação, quando a gente vai fazer um curso para melhorar as nossas habilidades, né? Para manter a nossa parte cognitiva, a gente também quer melhorar a nossa qualidade de vida. Perfeito, acho que é isso. Falou tudo, né, Lu? Não é fácil, né, gente? Eu não sei o quanto vocês estão achando que isso é fácil para nós. Para mim, não foi. Não sei o quanto vocês estão pensando, nossa, que difícil. Eu acho que é difícil mesmo. É difícil. E se você não tem equipe parceira, se você não tem um médico parceiro, o Otávio, que é um geriatra muito querido, parceiro nosso, que já fez live com a gente aqui, acho que numa das primeiras lives que ele fez com a gente, ele falou essa frase que ele fez. Ele falou assim, é impossível um geriatra trabalhar sozinho. É impossível um geriatra trabalhar sem equipe. Talvez a gente não escute essa mesma frase do neuro, assim. A gente talvez chegue lá, né? Embora a gente tenha, graças a Deus, muitos neuros super, super parceiros nossos, assim, né? Mas o mundo ideal é você integrar tudo isso, porque é isso, é você chegar lá e falar assim, olha, tá acontecendo alguma coisa aqui. Você checou isso? Você quer que eu olhe? Porque às vezes o médico pode falar, checa aí, pergunta aí a urina, olha, semana passada a urina não estava legal, eu entrei com antibiótico, pergunta aí se melhorou ou não, como é que tá? Enfim, não é fácil, gente, pensar. Eu acho que a proposta acho que da maior proposta dessa live, na verdade, é claro que não é dar todas as respostas, porque a gente não tem, mas é ao contrário, fazer a gente, e eu me incluo muito nisso, pensar que perguntas você tem que fazer para você sair da caixinha, especialmente nós, gente, eu me coloco muito nós da neuro, eu sou da neuro, eu vim da neuro, eu fiz geronto, mas a minha cabeça é da neuro. Então, acho que quais são as perguntas que nos fazem sair da nossa caixinha neurológica,
olhar para esse paciente como um todo para poder pensar, pode ser isso, pode ser aquilo. Eu vou falar com o médico, eu vou falar com a físio, eu vou pedir para todo mundo que chega lá perguntar que dia, mês e ano. Eu vou ligar para a físio, olha, por favor, eu estou trabalhando isso, você pode chegar lá e perguntar, ou dar um calendário, mostrar para ela, enfim. Acho que a proposta aqui é quais perguntas a gente tem que fazer para aí sim pensar em manejo, porque senão a gente vai trazer respostas simplistas, mais fáceis e que não são as reais, e isso vai afetar o prognóstico da nossa paciente, né? Ou dos nossos pacientes como um todo, né? Acho que é isso, né, Lu? Também acho. Queria saber se vocês têm alguma pergunta ainda referente a isso. A gente está finalizando aqui a nossa live. A Mayara disse que é difícil. A Moura tá pedindo para falar um pouquinho de intervenção de deglutição e linguagem na demência senil. Sabe o que a gente vai fazer? A gente já está com um plano de organizar. Eu não sei se você está no nosso grupo no Telegram. Entra no nosso grupo no Telegram, porque a gente vai compartilhar várias das lives que a gente fez o ano passado. A gente vai organizar algumas lives, subir de novo. Não fazer de novo, né? Mas subir para vocês acharem mais fácil. O ano passado a gente fez muitas lives sobre demência, muitas. A gente falou de CCL, de APP, de como começar a intervenção na demência, como associar linguagem com deglutição, deglutição com cognição. Então, se você não tá, Moura, e para quem também não tiver, fica aqui o convite, entrem no nosso grupo do Telegram. O link está todas as bios, na minha, da Lu, da Creare, entrem lá, que de pouquinho em pouquinho a gente vai passar os links de novo para vocês das lives que a gente fez o ano passado. Acho que vai ter várias coisas legais aí desses assuntos e de outros, e tem muita coisa que a gente ainda está planejando para esse ano também, né? 2020... Antes e depois do bebê. Gente, olha... Hoje, essa live inédita, né? Não sabemos se teremos Ariela mês que vem. Esperamos, sim, né? Mas depois, em março, estarei eu com vários convidados, enquanto a Ari estiver de licença, justíssima, para a gente complementar todas as nossas ideias deste ano, que com certeza... estão muito incríveis, incríveis mesmo. Não perca a oportunidade de estar conosco. A gente está... A Mayara. A gente está aqui muito feliz de estar aqui com vocês. Se tiver alguma dúvida, manda lá no link da bio, no link, na caixinha, manda no Telegram. A gente dá um jeito de conversar. Deixa eu ver o que é a Mércia. Eu acho mais difícil, eu acho mais trabalhoso do que difícil, porque muitos são detalhes que temos que aprender, identificar, considerar e considerar. Acho que isso. Você finalizou cirurgicamente. É isso, foi cirúrgica. Você foi maravilhosa, Mércia, porque é isso. É trabalhoso. É trabalhoso trabalhar com idoso, é isso. É trabalhoso, não é difícil, mas é treinar o nosso olhar para identificar, considerar que isso é importante no nosso atendimento, vai fazendo uma postura e aí juntar todo mundo e falar, gente, olha para isso, é isso. Mércia, foi maravilhoso, parabéns. Ai, obrigada, gente. Que bom. Acompanhe, a gente está com várias ideias, mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Acho que é isso, né, Ari? Se alguém quer falar mais alguma coisa. É isso. Sintam-se todos convidados para entrar no grupo do Telegram. O grupo vai ser mais ativo esse ano. A gente tem várias coisinhas legais aí preparadas. Acho que tem muita coisa bacana. Então, sintam-se convidados para entrar. A gente vai compartilhar artigo. Enfim, fiquem com a gente, deem sugestões, a gente quer ouvir vocês. A ideia aqui é trocar, porque todo mundo aprende. Acho que nesse caso foi um grande aprendizado para mim, está sendo, para mim, sobretudo. Acho que, claro, para a Lu também, como a gente sempre aprende, óbvio, né? Mas essas trocas são sempre muito ricas para a gente crescer como profissional, né? Então, vamos aproveitar, estudar juntos e trocar aí coisas. E acho que é isso. E obrigada pela presença de vocês.
Foi ótimo, como sempre. A live, se Deus quiser e o Instagram permitir, vai ficar salva, tá? Se não der pau em nada, vai ficar salvo. E vão acompanhando, porque a gente vai subindo. A gente tem algumas propostas aí para esse ano, para quem não viu as lives do ano passado rever, enfim. É um convite, sintam-se à vontade aí. Então, a gente vai encerrar. Eu que dei o nome, assim, Ari, nossa live Verão Resort. E aí, até mês que vem, fevereiro, a gente tem mais uma live com um assunto maravilhoso. Acompanhem a gente. Muito obrigada, viu, queridos? Obrigada, gente. Boa Tchau, noite para tchau. todos. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau.